O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus que nos visita aqui hoje, somos todos bem-vindos a esta Eucaristia. Assim como muitos santos disseram no passado, este é o momento mais sublime, o momento mais importante do nosso dia. Como é bom celebrarmos a Santa Missa logo cedo, pedindo a Deus a bênção, a proteção, que tenhamos todos, e você em casa também, que reza conosco pela Rede Século XXI, que tenhamos todos um dia abençoado, um dia cheio de Deus, cheio de paz, cheio da alegria do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura ela vem da profecia de Joel, um livro pequeno da Sagrada Escritura, dividido apenas em 4 capítulos. A história nos fala que o livro de Joel, ele é após o exílio da Babilônia. E ele relata um momento de dificuldade na vida do povo de Israel. Primeiramente, ele escreve dizendo: vivemos num tempo de crise, tempo da dominação persa, tempo de fome, tempo de reestruturação religiosa. E a metade do livro praticamente nos coloca diante desta dificuldade agrária. O povo de Deus era vítima das pragas de gafanhotos que destruíam a lavoura. O segundo aspecto do livro do profeta Joel, praticamente é este que nós rezamos aqui hoje. Somos colocados diante da sua escatologia, ou seja, dos seus ensinamentos a respeito do fim dos tempos. Ele fala claramente: cuidado, o dia do Senhor está chegando. Ai de nós neste dia, o dia de Yahvé, o dia de Deus, o dia do julgamento, ele está próximo. E desse dia ninguém poderá fugir. O Salmo responsorial confirma tudo isso. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. O Senhor repreendeu nações, os maus perderam. O Senhor é aquele que traz a vitória aos justos.
e entrega aos maus os frutos da sua própria conduta. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é preciso estarmos atentos, como diz o profeta, especialmente naquela leitura que nós sempre ouvimos na quarta-feira de cinzas: rasgai os vossos corações e não as vestes, jejuai. E assim ele orienta os sacerdotes do templo para que conduzam ao povo a esta prática, a esta ascese espiritual. Jejuai, rasgai os vossos corações, não é? Sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. Somos chamados à penitência, ao jejum, para que Deus se compadeça de cada um de nós. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26, nós percebemos que desde o tempo de Jesus era difícil praticar o bem, não é? Jesus veio como novo Moisés, meus irmãos e irmãs, como libertador, aquele que veio trazer vida plena, vida em abundância. E tudo que sai da boca de Jesus, suas palavras, suas orações, seus ensinamentos, são sinais todos do reino de Deus que começa no meio de nós. Não apenas as suas palavras, mas também as suas curas. Todos os milagres realizados por Jesus são sinais do reino no meio de nós. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus insere socialmente novamente aqueles que estavam excluídos por causa das enfermidades, da lepra, por exemplo. E é esse Deus que cura, é esse Deus que exorciza, que tem poder sobre o demônio. É esse Deus que traz novamente vida àqueles que viviam à margem da sociedade. Mas olhando o que Jesus realizou no Evangelho, olhando a cura, a libertação que Jesus entrega àquele possuído, nós percebemos que até hoje é difícil praticarmos o bem, porque nem sempre nós somos compreendidos. É difícil ser um homem de Deus, é ou não é verdade? É difícil ser uma mulher cheia de Deus. É difícil, amados, testemunharmos o nome do Senhor neste mundo, porque as pessoas muitas vezes caminham com o coração fechado a esta boa nova. Então Jesus estava expulsando um demônio e alguns disseram: olha, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os próprios demônios. Diziam que Jesus estava possuído e pelo poder do demônio que ele expulsava os outros demônios, porque ele tinha autoridade sobre todos eles. E Jesus vem justamente nos libertar, Jesus vem justamente resgatar a nossa vida diante de toda a possessão, diante de toda a investida do inimigo. O nome diabo significa justamente isso, divisor, aquele que veio dividir a nossa família, dividir a nossa casa, dividir a nossa igreja. É preciso estarmos sóbrios e vigilantes, amados irmãos e irmãs, porque o diabo, o divisor, ele quer nos dividir, ele quer nos afastar de Deus. E ele fica muito feliz quando as pessoas pensam ou dizem que ele não existe, porque é aí neste momento que ele entra em nossas casas, que ele entra em nossa vida e encontra toda a facilidade possível, porque aquele que não acredita também no poder do demônio, não se previne, não reza, não se prepara para se defender dele. Por isso que hoje nós possamos acreditar verdadeiramente em Jesus, este novo Moisés, este que veio nos trazer a libertação, anunciar o reino do Pai, através de milagres, através de exorcismos, porque no céu não haverá possessão demoníaca, no céu não haverá mais enfermidade, no céu não haverá mais choro, mais luto, nem dor. Que não haja divisão dentro da nossa própria igreja. Como isso entristece o coração de Jesus. Quando existe divisão,
quando uns falam mal dos outros, quando uns perseguem outros, como isso entristece o coração de Jesus. Quando nossa família se dispersa, quando a família é destruída por este divisor, por este que veio dividir, destruir, busquemos a união, queridos irmãos e irmãs, busquemos a comunhão, e é por isso que nós estamos aqui, para entrarmos em plena comunhão com o Senhor, o nosso Deus, através da sua palavra, através da mesa santa, da Santa Eucaristia. Deus nos quer unidos, firmes, juntos, fortes. Assim como muitas vezes São Paulo nos disse, nos suportando uns aos outros por amor a Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a passarmos por toda a provação, que o Senhor nos ajude a cumprirmos a nossa penitência, o nosso jejum, a nossa busca dEle, através da oração. Que sejamos homens e mulheres de Deus, sem divisão, que busquemos esta comunhão plena dentro de casa, com diálogo, como o diálogo é fundamental na vida de todos nós. Mesmo diante das nossas diferenças, não é? Deus nos fez diferentes e como isso é bonito, como isso é belo, cada um com dom, cada um com talento. E quando nos unimos, irmãos e irmãs, aí sim nos tornamos igreja. Nos tornamos povo santo de Deus, que busca a unidade, que vive em comunhão com o Senhor, o nosso libertador. Permita que hoje o Senhor entre na sua vida, exorcize a tua casa, o teu lar, o teu coração, faça de você uma pessoa mais renovada, mais cheia dele, mais cheia do Espírito Santo, para que você possa dar no mundo o testemunho do Senhor. Ele que também nos libertou, Ele que já nos salvou, Ele que nos cura, Ele que quer simplesmente a nossa verdadeira felicidade. Que o Espírito Santo agora nos conduza a esta nova vida, a este novo caminho, porque sozinhos nós não podemos nada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.